A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal para juntos nós estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E nós estamos aí no nosso quarto trimestre de 2021, onde nós estamos estudando uma lição que vai falar sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. E já estamos nos preparando, olha só, já estamos nos preparando para o primeiro trimestre de 2022. Olha só, já está chegando, está aí bem pertinho. E nesse próximo trimestre, nós vamos falar sobre a supremacia das Escrituras, inaugurando um novo currículo aí da Escola Bíblica Dominical editada pela CPAD. Tem muita coisa boa vindo por aí da casa publicadora para nos ajudar, nos instruir e para que possamos crescer na presença do Senhor. Então fique conosco, nós já estamos aí nesta preparação. A nossa lição de hoje é a lição de número 6, é a sexta lição do nosso quarto trimestre. E o tema desta lição é Paulo no poder do Espírito. Ou seja, nós vamos fazer aí um resumo do que foi o nosso primeiro trimestre. Lembra que nós falamos do verdadeiro pentecostalismo? Eu vou deixar aqui em cima no card o link de todos os nossos vídeos, da playlist. Se você tiver alguma dúvida, acessa lá e vai te ajudar, tá bom? Então nós vamos falar sobre o poder de Deus na visão e na experiência do apóstolo Paulo. Nós vamos discorrer sobre o efeito de Paulo em Éfeso. Mas eu também quero falar para você sobre algo muito interessante que nós vamos encontrar nesta lição, que é o efeito Barnabé. Você conhece o efeito Barnabé? Eu vou falar com você no decorrer da nossa lição. Fique conosco, vai ser uma bênção. Enquanto nós estamos aí nos preparando, deixa eu dizer, você já é inscrito no nosso canal? Você já se inscreveu aqui? Já estão dando joinha para mim aqui do lado, certo? Você já é inscrito no nosso canal? Que bênção! Se você ainda não é, se inscreve, tem muita coisa boa. Nós temos estudos, nós temos devocionais, temos cursos para professores, um curso de teologia, é um curso simples para te ajudar a entender o básico da teologia. Então se inscreve, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Outra coisa, deixa o teu joinha, isso nos ajuda muito, é a sua ficha de inscrição aqui na nossa escola. Você está dizendo que você está presente, você se inscreve, se matricula, você deixa o seu joinha, você deixa a sua presença. E também nós temos o nossa hashtag Estou Presente, hashtag, o joguinho da velha, Estou Presente, tudo minúsculo e tudo junto, porque eu sei que você está comigo. E eu respondo todos os comentários. Às vezes não respondo no dia, né? Mas eu respondo todos os comentários com muita alegria. E tem também outro meio de nós nos comunicarmos. Quer bater um papo comigo? Tem uma dúvida? Vai lá, aqui embaixo na descrição tem o número do meu WhatsApp. Deixa uma mensagem ali. Tem uma dúvida, uma sugestão? Vai lá, escreve lá, coloca no WhatsApp e vai nos abençoar e nós vamos bater um papo santo em o nome de Jesus. O nosso textuário vai dizer assim: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Atos capítulo 19, verso de número 6. A verdade prática: uma vez movidos pelo poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o evangelho a toda a criatura. Olha só, o texto aqui do nosso textuário, o texto de Atos 19:6, nos lembra muito o que aconteceu com Paulo em Atos capítulo 9. Paulo teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Neste encontro, ele se converte ao Senhor. Veja bem,
existe uma conversão. A partir daquele momento, ele já reconhece que aquele que está falando com ele é o Senhor, certo? É o Senhor, é alguém que ele deveria reverenciar, respeitar, honrar, se submeter. E a pergunta dele é: o que eu faço, Senhor? E o Senhor vai lhe dar a orientação, ó. Vá lá na rua chamada direita, vá na casa de um servo chamado Judas e fica lá. Ou seja, a partir do momento da conversão de Saulo, ele começa a ser guiado, orientado e vivendo debaixo do senhorio de Jesus. Isto é conversão. Os irmãos de Éfeso, o texto de Atos 19:6 está falando dos irmãos de Éfeso, eles também tinham se convertido na esperança do Messias. Mas qual o Messias que eles estavam esperando? O Messias que João Batista pregava. Tá? E eles ainda não tinham o total conhecimento de quem era esse Messias. Então Paulo chega ali em Éfeso, expõe a verdade do Evangelho, que o batismo de João era o batismo para arrependimento, tá? Mas eles precisavam crer no Messias, crer no Jesus que veio. E outra coisa, eles precisavam não somente conhecer, mas experimentar a verdade do batismo no Espírito Santo. Então Paulo vai lhes expor as Escrituras, vai falar com eles sobre a verdade do Evangelho, vai pregar Cristo e este crucificado, ressurreto e vivendo no meio dos seus. Eles são batizados em nome de Jesus. Vamos deixar bem claro que esse em nome de Jesus não é como muitos dizem: ah, não, nós batizamos só em nome de Jesus. Em nome de Jesus está falando, nós batizamos ao modelo que Cristo nos ensinou. Vá lá para o livro vá lá para os evangelhos. Como Cristo ordenou que fossem batizados em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É o batismo trinitariano, é o batismo que nós cremos e nós exercemos, tá? Porque aqueles que creem no batismo só em nome de Jesus são unicistas. Automaticamente, eles não creem na Trindade, certo? Nós cremos e vivemos a Trindade, porque nós aceitamos a Cristo e nós somos batizados no Espírito Santo, que é o Espírito de Deus Pai. Ou seja, somente aí nós já estamos pregando a Trindade. Então os irmãos de Éfeso não tinham esta plena convicção. Eles criam no batismo de João, o batismo do arrependimento que apontava para o Cristo que haveria de vir. Então quando eles são imersos na realidade de Cristo, eles aceitam o batismo aos moldes do Senhor Jesus, certo? Segundo a orientação dele, é isso que quer dizer o batismo em nome de Jesus, ou seja, o batismo da forma que Jesus ensinou, ok? E na sequência, Paulo vai fazer o que Ananias fez com ele, lembra? Que ele estava orando em jejum e Ananias chega e impõe-lhe as mãos. Primeiro, Paulo é curado, as escamas caem dos seus olhos, a cegueira vai embora. E outra coisa, automaticamente, a partir do momento que as mãos de Ananias são impostas, Ananias diz: irmão Saulo, receba o Espírito Santo, ele é batizado com o Espírito Santo. E como nós conhecemos o batismo, reconhecemos o batismo com o Espírito Santo? Através da evidência inicial do falar em línguas. Por que inicial? Porque a partir deste momento, a pessoa vai ter não somente o falar em línguas, mas tem um impulso para pregar o Evangelho, para falar de Cristo, para viver uma vida de santificação. E é isso que a verdade prática vai complementando. Por quê? Atos 1:8. Vai falar que nós vamos ser mergulhados no poder do Espírito Santo, certo? Que nós vamos ser cheios do Espírito Santo para poder pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria e assim por diante. O poder do Espírito Santo não é para nós ficarmos sentados apenas falar em línguas. Falar em línguas, edificação pessoal. O batismo com o Espírito Santo, o que ele fala? Ele fala para nós
da evidência do poder de Deus, a autoridade de Deus, para nós pregarmos em nome de Cristo. Então, tanto o texto áureo quanto a verdade prática, eles dão início ao que é a nossa lição. Eles trazem como se fosse um resumo da nossa lição. Então vamos lá para o tópico de número 1. O tópico de número 1 vai dizer assim: pregando a Cristo no poder do Espírito. Tá? Pregando a Cristo no poder do Espírito. Por que que é importante, irmãos, nós sermos batizados no Espírito Santo ou batizados com o Espírito Santo? É a mesma coisa. Porque a partir desse momento, nós recebemos um revestimento de poder. O que é um revestimento? Qual é a minha vestimenta? Esta camisa, esta bela camisa, é a minha vestimenta. E o que me reveste é o que vem por cima desta camisa, é o paletó, é o meu terno, ok? Então eu estou vestido com a camisa, estou revestido com este paletó. A nossa vestimenta é uma vestimenta de santidade. É o sangue de Cristo que nos reveste, que nos veste, que nos faz sermos aceitos diante de Deus. Quando Deus olha para mim, Emerson, Ele não vê a mim, Ele vê o sangue de Jesus que me purifica de todo o pecado. A partir desse momento, eu sou salvo em Cristo. Eu tenho a minha salvação em Cristo Jesus garantida. Lembrando, batismo com o Espírito Santo não salva, batismo com águas não salva. O batismo com o Espírito Santo, o batismo em águas é para os salvos, ok? Então, aqui está a minha salvação. Agora, eu começo a pedir, Senhor, me batiza. E o que acontece? Eu sou revestido. Este revestimento me dá mais condições. Vamos pegar a minha roupa. Na minha camisa eu tenho apenas um bolso, certo? Eu tenho um bolso. Ou seja, a minha condição de armazenamento é limitada. A partir do momento que eu sou revestido, a minha capacidade de bolso aumenta. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você entendeu? Qual que é a ideia do revestimento? É te dar uma condição especial de fazer a obra de Deus. É você ir além do que apenas a salvação poderia. A salvação é mais do que suficiente. Eu só preciso da salvação para ir ao céu, ser arrebatado. Muitos irmãos vão morrer em Cristo sem nunca ter sido batizados com o Espírito Santo. Salvação é tudo de necessário. Mas se você quer fazer a obra, se você quer ir além do que você já está vivendo, você precisa de um revestimento. É isto que nós vamos encontrar a respeito de Paulo, não somente de Paulo. Lembra de Pedro? Pedro, antes do dia de Pentecostes, lembra de Pedro? Sempre foi afoito, falou bastante, mas a partir do dia de Pentecostes, Pedro recebeu uma autoridade de Deus, uma autorização especial para falar em nome de Deus através do seu Espírito. E é aí, irmãos, que faz a diferença. Você como pregador, eu como pregador, você como professor, eu como professor. Eu posso falar muito bem, eu posso explicar muito bem para as pessoas sobre teologia, sobre salvação. Mas o que convence o homem do juízo, da justiça e do pecado? É o Espírito. Então é por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Irmão Emerson, mas eu só recebo o Espírito quando eu sou batizado? Não. Todo crente tem o Espírito Santo. A partir do momento que você aceitou a Jesus, a partir do dia que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, o Espírito Santo, o Espírito Santificador veio habitar em mim.
O que o Espírito Santo faz? Ele nos santifica dia após dia. Nós vamos abandonando o pecado, abandonando os vícios, os maus costumes. É o Espírito de santificação. Agora, quando nós falamos em batismo, o batismo é diferente. O batismo é uma capacitação especial, é uma capacitação espiritual da parte de Deus para realizarmos a obra de Deus. Então, é por isso que é necessário que todos os irmãos sejam cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo para falar em línguas? Sim, também, mas principalmente para executar a obra de Deus no poder do Espírito de Deus. É isso, para isso que nós precisamos do Espírito Santo. É para isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para pregar e falar na autoridade de Jesus. Outra coisa, nós vamos ver que Paulo está lá, em Tarso, está lá na Cilícia, está lá em Tarso, certo? Acomodado, ele se converteu em Damasco, ele pregou em Damasco, certo? Ele foi rejeitado, tá? Ele precisou fugir. Depois disso, o que ele vai fazer? Ele vai passar em Jerusalém. Dali, passou alguns dias em Jerusalém, não foi bem aceito também, e ele vai para o deserto da Arábia. No deserto da Arábia, ele vai passar 3 anos revendo tudo aquilo que ele aprendeu. Nós vamos falar daqui a pouquinho mais sobre isso, mas ele vai encontrar o Cristo do Novo Testamento, e não somente o Cristo, ele vai encontrar o Espírito Santo agindo no Antigo Testamento, ele vai encontrar a ação de Deus no Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento vai dar para Paulo um vislumbre da realidade da Trindade, a Trindade bíblica, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você ler o Antigo Testamento, é evidente a questão da Trindade, ok? Então, Paulo vai reler o Antigo Testamento, vai ter revelações de Jesus, o próprio Cristo ressurreto lhe aparece. Então ele começa a ter essa vivência. Ele volta depois, ele tem um encontro com Tiago, ele tem um encontro com Pedro, passa 15 dias ali, e ele vai para onde? Ele vai para casa, ele vai para Tarso. E ele vai ficar ali em Tarso aproximadamente 10 anos. Você já imaginou uma ferramenta como Paulo guardada por 10 anos? E você ainda reclama que o teu pastor não te usa todo dia. Você reclama, mas o que acontece? Paulo ficou guardado por 10 anos. Paulo precisava aprender como era a submissão ao Cristo que lhe chama. Aí nós entramos no fator Barnabé. Por quê? Para muitos, Paulo ele estava o quê? Esquecido. Acabou, certo? Foi, sabe, cantor desse sertanejo universitário, que é um cometa e aparece logo, explode. Todo mundo pensou que Paulo seria um desses. Mas é que neste tempo Deus estava preparando, quebrando o ego de Paulo, quebrando aquela rompância farisaica que Paulo tinha. E de repente chega um servo que foi mandado para Antioquia para fazer o quê? Para ensinar. E Barnabé está lá ensinando e vendo aquele movimento. E o Espírito Santo faz lembrar, opa, tem uma ferramenta guardada, já preparei esta ferramenta. Esta ferramenta chama-se Paulo de Tarso. Ele está lá e ele cabe aqui em Antioquia. Olha que maravilha, ele cabe em Antioquia. E a Bíblia vai dizer que Barnabé vai lá em Tarso e fala, irmão Saulo, o reino precisa de você. Irmãos, eu acho Barnabé é fantástico. Todos haviam esquecido de Paulo. Paulo estava lá servindo a Jesus, mas todos haviam esquecido de Paulo. Mas o Espírito Santo move o coração de Barnabé, que não era doutor na lei, que não era eloquente como Paulo,
e Paulo vai andar com Barnabé. Olha que coisa mais linda. E eles vão para Antioquia, e eles estão trabalhando, estão ensinando, estão pregando. O Espírito Santo está usando eles. Até o dia que o Espírito Santo vai dizer assim: separai para mim a Barnabé e a Paulo para a obra que eu tenho proposto. Olha só. Então deixa uma mensagem direta para o teu coração. Nós nunca estamos esquecidos. Nós nunca estamos guardados. O Senhor Deus, Ele sempre vai ter um Barnabé para nos tirar e nos levar para a obra que Ele tem preparado. Eu não sei se o teu Barnabé já chegou ou se ele irá chegar. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor Deus, quando Ele nos chama para uma obra. Às vezes demora um pouquinho mais, mas o Senhor sempre tem um Barnabé para te colocar aonde Ele quer, para te colocar na obra, aleluia, que você foi chamado para fazer. E tudo começa na vida de Paulo, o ministério, a obra missionária de Paulo, com o fator Barnabé. Por quê? Paulo não era o líder da missão, Paulo era submisso. Você pode ter mais capacidade que o teu líder. Você pode ter mais estudo, mais eloquência, mais carisma que o teu líder. Mas se Deus te colocou ali, seja submisso a Ele. Porque vai chegar um dia que o Senhor vai preparar um meio. Talvez seja uma conversa mais áspera, talvez seja que vai separar você e teu líder. Não estou falando de divisão, eu estou falando de formação de novas equipes. E Deus vai usar você como cabeça para uma grande obra. Mas não se esqueça, para Paulo ser Paulo, Paulo precisou de um Barnabé. Se o teu Barnabé ainda não chegou, continua no teu Tarso, no teu lugar, que Deus preparará e está preparando um Barnabé para a tua vida. O tópico de número 2 vai dizer assim: o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Nós vamos ter 3 subtópicos. O primeiro vai falar: Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito Santo. O segundo tópico: é preciso crer para receber o Espírito. Terceiro, Paulo cuida para esclarecer Apolo. Então veja bem, da onde vem, continuar adiantando o último tópico ali, mas da onde vem o conhecimento de Paulo? O conhecimento de Paulo vem das Escrituras. Irmãos, nós pentecostais, eu sou pentecostal até o tutano, eu sou pentecostal. Eu nasci numa casa pentecostal, me criei numa igreja pentecostal e nem por isso eu deixo de estudar, certo? Mas eu sou pentecostal. De vez em quando dou uns gritos, dou uns pulos na igreja, né? Marcho com o varão, é coisa de pentecostal, tá? Mas eu gosto de estudar. Da onde vem o primeiro conhecimento de Paulo? Da Bíblia. Irmãos, Paulo tem um conhecimento bíblico. O Antigo Testamento fala tremendamente sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Vamos ver os juízes, vamos ver os profetas, vamos ver os reis, só que fala de uma visitação, não falava da plenitude. João Batista, ele vai falar aos irmãos de Éfeso a respeito do Messias que viria. João Batista não tinha o conhecimento pleno do batismo com o Espírito Santo. Ele tinha o conhecimento pleno do Cristo que viria, de tal maneira que ele vai dizer assim: olha, lá está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está olhando para Jesus e apontando para o Cordeiro. No dia do batismo, ele vai dizer assim: olha, aquele que me enviou a pregar e a batizar disse que quando eu visse o Espírito Santo descendo em forma de pomba, esse era o Messias. Ou seja, João tinha um conhecimento,
mas ele tinha um conhecimento, né, do Cristo, sabia do Espírito de Deus, mas não desta efusão, desta plenitude. Então Paulo vai fazer o quê? Paulo vai ensinar os irmãos de Éfeso, Paulo vai ensinar, discipular a Apolo nesta vida e visão do Espírito Santo, como o batizador, como revestimento de poder, como a terceira pessoa da Trindade, não em importância, mas simplesmente numa forma argumentativa. Nós falamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas não existe uma ordem. Pode ser Deus Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho. Não existe uma ordem de hierarquia. É um único Deus que ele opera e realiza todas as coisas. Então, Paulo vai trazer esta verdade aos irmãos de Éfeso, certo? E também a Apolo. E vai deixar bem claro para eles que o primeiro passo para nós sermos cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, é crermos e aceitarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Com todo respeito aos nossos irmãos tradicionais, nossos irmãos calvinistas, eles têm uma ideia assim, que a partir do momento que você se converte, você recebe o batismo com o Espírito Santo. E biblicamente não é assim. O que acontece quando nós nos convertemos? A primeira coisa que nós recebemos, né? Isso é tudo instantâneo, mas é a justificação. O que é a justificação? Os nossos pecados são todos perdoados. Nós somos declarados justos diante de Deus. Depois vem a regeneração. Nós nascemos de novo, nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. E ato seguinte, tudo ao mesmo tempo, certo? Acontece a santificação, ou seja, o Espírito Santo vem sobre mim, veio sobre você e nos apartou do mundo e do pecado. Isto é salvação, certo? Justificação, redenção e santificação. Então, todo crente tem o Espírito Santo. Ah, mas o irmão lá não é batizado com o Espírito Santo. Sim, ele não é batizado, mas ele tem o Espírito santificador na vida dele. É por isso que ele pode viver uma vida santa, é por isso que ele se afasta do pecado. Agora, o batismo com o Espírito Santo é a ordem de Jesus. Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Ok? Tá? Essa é a ideia. Então, todo crente tem o Espírito Santo, mas o batismo com o Espírito Santo, essa efusão, que a evidência inicial é falar em línguas, é só depois do batismo. Irmão Emerson, mas eu senti muita alegria no culto lá, e eu tremia e eu chorava. Isso não é batismo com o Espírito Santo enquanto você não falar em línguas. Vamos pegar bem claro, eu e a minha esposa, eu sou barulhento, né? Vocês já notaram, eu sou barulhento. Minha esposa é quieta. E a minha esposa, muitas vezes, vamos desabafo aqui, né? Muitas vezes a minha esposa se frustra. Por quê? Porque ela está chorando, falando em língua, bem quietinha. Minha esposa é bem quieta. Tá? E eu tô lá me esgoelando, o outro se esgoelando, e ela se frustra. Ela, às vezes, ela diz, mas será que eu... Frustração. Por quê? Para muitos, e isso é um erro de nós pentecostais, que crente mesmo, poderoso, é quem fala línguas alto. E não é, certo? Cada um tem a sua personalidade. Então, irmãos, o batismo com o Espírito Santo vem quando você primeiro creu em Jesus, aceitou Jesus e começou a buscar esse batismo. Esse batismo é para te dar poder para fazer a obra. E quando Paulo se encontra com Apolo, Apolo não tinha uma mensagem errada. A mensagem do judaísmo não é uma mensagem errada. Ela é uma mensagem incompleta. O judaísmo, ele prega o Messias. Nós usamos, eu tenho a minha Bíblia aqui, tirar minhas coisas aqui, a minha Bíblia aqui, certo? Dos 66 livros que eu tenho na minha Bíblia, 39 é do judaísmo. É o Antigo Testamento. Jesus vai dizer para os fariseus, vocês erram na interpretação da lei,
porque vocês não estão lendo direito. A lei, ela fala de mim. Ou seja, nós não podemos nos afastar. Nós não podemos dizer que o judaísmo está errado. Ele está faltando apenas ser tirado o véu para eles crerem em Cristo. Isso vai acontecer lá na grande tribulação, tá? Mas é a mensagem do evangelho, é a mensagem do Messias. Apolo tinha essa mesma visão, certo? Apolo tinha aprendido com João Batista. Ele esperava o Messias que viria, certo? Mas ele não conhecia a história da crucificação, da ressurreição, ele não conhecia sobre o dia de Pentecoste. O que Priscila, Áquila e Paulo fazem? Fala, senta aqui e eu quero contar o restante da história para você. Irmãos, é muito importante nós compreendermos isso, tá? E nós ajudarmos, às vezes, os nossos irmãos que não têm o pleno conhecimento da verdade. Eu nasci numa família, de um lado presbiteriana, de um lado assembleiana. Tanto uma quanto outra creem na salvação, tanto uma quanto outra creem numa vida de justificação, uma vida santa, uma vida piedosa, tá? Calvinistas presbiterianos não creem no batismo com o Espírito Santo. Quer dizer que eles vão para o inferno? Não, eles não vão para o inferno, mas eles estão perdendo a bênção subsequente, que é a questão do batismo com o Espírito Santo, uma autoridade e um poder sobrenatural para pregarmos a palavra de Deus. Apolo conhecia o evangelho, certo? Um evangelho correto, mas faltava uma parte. Qual parte que faltava? Reconhecer o Cristo ressurreto, o Cristo que morreu, ressuscitou e prometeu para que todos aqueles que ficassem com ele em Jerusalém seriam revestidos de poder. E eu estou aqui. Por quê? Porque eu criei nesse evangelho que transforma, muda vidas, salva e batiza com o Espírito Santo. Irmãos, o nosso terceiro tópico, ele fala assim, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios, tá? Mas deixa eu lembrar você, se você ainda não é inscrito, se inscreve, certo? Nos ajuda, deixa o seu like, certo? Seu joinha, vai lá, marca lá nos comentários, #estou presente, tá? Quer falar comigo? Quer bater um papo? O número do WhatsApp está embaixo. Tem alguma dúvida? Eu te respondo, certo? Vai lá e vai ser uma bênção, né? Nós podermos conversar no WhatsApp. E a ideia aqui é explicar da onde Paulo vem trazendo a sua teologia do Espírito Santo, certo? Que dentro dos livros de teologia nós chamamos de pneumatologia, tá? Ou paracletologia. São os termos que nós usamos, certo? Se você quiser saber o que é uma, o que é outra, por que a diferença, vai lá, pergunta, eu te explico. E da onde Paulo tira? Paulo vai tirar da fonte inequívoca da palavra de Deus. Quando nós estávamos falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, depois sobre os dons espirituais, muita gente me malhou, nos grupos que a gente participa. Por quê? Porque eu disse que já havia manifestação dos dons espirituais no Antigo Testamento. E o pessoal, não existe. Eu falei, como não existe, irmãos? É só nós olharmos para Moisés, nós olharmos para os profetas, nós olharmos para os reis, aonde havia a visitação do Espírito Santo sobre nós, tá? Sobre os irmãos daquela época. Esta visitação era para quê? Para trabalhos específicos. Vão lembrar de Sansão? Cada vez que Sansão se via em apuro, o Espírito Santo vinha sobre ele, lhe concedia uma força incomum e ele vencia os seus adversários. Vamos falar de Davi? A partir do momento que Davi foi ungido com o azeite, o Espírito Santo de Deus tomou conta de Davi e ele pôde ter feitos sobrenaturais. Vamos falar de Saul? Samuel vai dizer para Saul, lá no meio do caminho, você vai encontrar 3 homens assim,
E você vai encontrar 3 homens, depois você vai encontrar um grupo de profetas e você vai profetizar e o Espírito Santo entrará em você e você será transformado em outro homem. Ou seja, existem dentro da palavra de Deus exemplos mais do que suficiente para nós declararmos a existência e a veracidade da atuação do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento. Certo? Nós vamos ver N exemplos, a semelhança do que o Espírito Santo faz hoje. Por que eu disse a semelhança? Porque não é igual. Igual seria se ele habitasse nos crentes do Antigo Testamento da mesma forma que habita em nós. Como era no Antigo Testamento? Era uma visitação. Ele vinha para uma obra específica e voltava. Ele vinha para uma obra específica e voltava. E foi isso que Paulo encontrou. Foi esse estudo, esta revelação de Deus sobre a pneumatologia que Paulo vai nos declarar. Então, aonde é a fonte de todo o conhecimento de Paulo? A fonte inequívoca, inerrante, a palavra de Deus. E só lembrando, e é sobre esta palavra que nós vamos iniciar o primeiro trimestre de 2022. Nós vamos falar sobre a supremacia da palavra, ok? Então vá se preparando aí. O tema na teologia seria bibliologia, tá? Então, Paulo vai procurar na palavra. O que mais? Ele vai procurar nos ensinos de Cristo, aquilo que os apóstolos ensinavam sobre o que Cristo lhes ensinou. Vai lhes ensinar, vai falar sobre o Pentecostes. O Pentecostes é uma fonte perfeita sobre o que é a operação do Espírito Santo. E Paulo também vai se basear na sua experiência particular, em Atos capítulo 9. Irmãos, a minha experiência com Deus não serve como base de doutrina, mas quando a minha experiência com Deus está revestida, está revestida da palavra de Deus, é uma experiência bíblica repetida dentro da Bíblia, eu posso ensinar. Por que eu posso dizer, Jesus pode te batizar com o Espírito Santo? Porque ele me batizou e a Bíblia diz que ele batiza. Por que eu posso dizer que nós estendemos a mão e as pessoas são curadas? Porque eu tenho visto isso, a Bíblia me conta isso e algumas vezes Jesus já me curou. Então, nós estamos vivendo aí, pregando a experiência, mas uma experiência baseada na Bíblia, certo? Toda experiência tem que passar pelo filtro da Bíblia. Nós temos visto muita coisa. Esses dias eu recebi um vídeo aí de um pastor, não sei da onde, não sei, né? Que ele estava fazendo o quê? Enchendo uma bexiga vermelha com seu hálito, né? Com seu hálito. Ele estava enchendo lá. E ele estava oferecendo para os irmãos, em troca de uma quantia, né? Ele estava oferecendo, os irmãos davam uma quantia. Quando chegava em casa, estourava a bexiga e o hálito daquele pastor poderoso se expandia pela casa, trazendo... Irmãos, isso é heresia. Isto é heresia. Tá? Agora, se eu falar para você que se eu pegar o azeite e ungir a pessoa, ela, pela oração da fé, será curada, não estou falando que o azeite cura. Estou falando que o azeite é um símbolo que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus nos deixou através do Espírito Santo para aumentar a fé e trazer cura sobre os irmãos. Então, aonde Paulo vai buscar a sua base para o ensino do Espírito Santo? Primeiro, na Bíblia. Você nunca pode ensinar nada que não esteja na Bíblia. A Bíblia é o nosso alicerce, razão de fé. Segundo, Paulo foi buscar nos ensinos de Jesus. Quantas vezes Jesus falou deste Espírito que habitaria em nós, do outro Consolador? Jesus nos disse que não nos deixaria só. Ou seja, hoje o Espírito habita em mim,
meu companheiro, vive comigo. Então, primeiro, nas Escrituras. Segundo, nos ensinos de Jesus. Terceiro, no dia de Pentecoste. E quarto, nas suas próprias experiências. Nós não somos como a igreja romana, que usa as experiências até mesmo acima da Bíblia. Mas as nossas experiências nos fortalecem e nos ajudam a ensinar. Tá bom? Então, espero que tenha edificado a sua vida essa lição. E eu te espero na nossa próxima aula, na lição de número 7, que nós vamos falar de Paulo, o plantador de igrejas.